Olá, queridas e queridos ouvintes do nosso canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre casos misteriosos. No vídeo de hoje vamos falar sobre o caso de Melanie Hall. Mas antes, gostaria de pedir que, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem todas as nossas notificações. Recado dado, agora vamos ao caso. Melanie Hall nasceu no dia 23 de agosto de 1970 e se formou em psicologia na Universidade de Bath em 1995. E logo começou a trabalhar como secretária em um hospital conceituado na Inglaterra, em 1996. Melanie vivia com seus pais, Patrice e Steven. Em um certo tempo, ela conheceu e começou a sair com um médico chamado Dr. Philip, que trabalhava no mesmo hospital que ela trabalhava. Ela tinha 25 anos na época e era conhecida por ser uma moça muito gentil, esforçada e amável. Melanie estava em um ótimo momento da sua vida, pois ela sempre tinha sonhado em trabalhar com psicologia e ajudar as pessoas, e era isso que ela estava fazendo naquele momento. Além disso, ela gostava muito do Philip, que era o seu primeiro namorado sério, e agora já formada e com seu primeiro emprego no hospital em que ela queria trabalhar, ela estava muito animada para começar a sua vida adulta. Porém, algo ruim aconteceu. No dia 8 de junho de 1996, ela havia combinado de passar a noite na casa do namorado Philip. Estava tudo combinado. Seus pais sabiam que ela tinha esse encontro combinado e a sua mãe a viu pela última vez quando a deixou na casa do Philip. Posteriormente, Philip e seus amigos confirmaram que Melanie estava muito bem naquela noite. Ele afirma que eles foram a um churrasco e tinha muita gente lá, provavelmente mais de 50 pessoas, e todos confirmaram que ela parecia estar muito bem e não apresentou nenhum sinal de que tivesse alguma coisa errada com ela ou aparentemente suspeita. No entanto, em algum momento durante o churrasco, Philip e Melanie decidiram ir a um bar com outro casal, aparentemente para assistir a um jogo relacionado à Copa Europeia de Futebol. E nesse novo local onde o casal se encontrava, houve uma briga entre Melanie e Philip, porque aparentemente ela estava dançando com outro rapaz e ele viu e ficou com ciúmes, e não gostou, e saiu do bar sozinho. Philip foi embora e deixou a Melanie sozinha lá com os amigos. E ela, no momento, não deu muita importância para a reação dele e permaneceu no local se divertindo com os amigos. E por volta da 1h da manhã, os amigos resolveram ir embora e também deixaram Melanie lá sozinha, pois eles acreditavam que, apesar do Philip ter ficado com ciúmes e ter ido embora bravo, provavelmente ele voltaria para buscá-la. Infelizmente, neste barzinho onde eles foram, não haviam câmeras de segurança. Então, não dá para saber exatamente a que horas Melanie saiu do local e quando ela saiu de lá, se ela saiu sozinha ou na companhia de outra pessoa.
Vale ressaltar que todas essas informações são relatos do Philip e de seus amigos que estavam presentes naquela noite com ele e Melanie. Tudo o que se sabe é que Melanie simplesmente desapareceu. Ela estava usando um vestido azul, sandálias pretas, um relógio de pulso, um relógio de ouro e um anel de ouro que pertencia à sua avó. Ela também levava uma bolsa preta. Mais tarde, durante as buscas, nenhum dos itens que estavam com Melanie naquela noite em que ela desapareceu foram encontrados. Apenas um item. Bom, o carro dela não havia sido mexido e ainda continuava no estacionamento do hospital onde ela trabalhava, porque ela pegou carona com Philip da última vez que foi trabalhar. Então, como ela tinha deixado o carro lá, pretendendo então voltar posteriormente para trabalhar, o carro ainda estava lá e ninguém mexeu nele. Então, seus pais foram avisados que ela não havia ido ao trabalho na semana seguinte e eles comunicaram o seu desaparecimento no dia 11 de junho. A polícia logo começou a busca pela Melanie. Eles interrogaram seus pais sobre a possibilidade de uma fuga por parte dela, mas seus pais disseram que era impossível ela ter fugido por conta própria, pois ela estava em um momento muito bom na sua vida, fazendo várias conquistas e estava muito feliz. Além de não ter nenhum motivo aparente para fugir, Melanie era uma pessoa muito organizada. Ela planejava todas as coisas que fazia e ela gostava muito de falar com seus planos com a sua família. Porém, eles ainda não sabiam que ela tinha brigado com Philip naquela noite. E mesmo assim, quando eles descobriram isso, em nenhum momento acharam que Philip fosse suspeito de alguma coisa, ou que essa briga entre os dois tivesse alguma coisa a ver com o seu desaparecimento. Desde o início das buscas, a polícia fez de tudo o que podia para tentar solucionar o caso, mas eles acreditavam que Melanie havia sido sequestrada ou assassinada, porque eles acreditaram nos relatos da família e do namorado dela. Então, crendo que ela era uma pessoa amável e gentil, que não fugiria sozinha, e também que seu namorado não tinha nada a ver com o seu desaparecimento, mesmo eles tendo brigado na última noite em que ela foi vista, a polícia acreditou que o caso se tratava de um sequestro ou assassinato. Logo, muitos amigos dela começaram a mandar a sua história para um programa de TV muito famoso na Inglaterra, para chamar a atenção das pessoas e ver se alguém pudesse dar alguma informação útil sobre o caso de Melanie. Mas, infelizmente, essa tentativa não ajudou em nada, porque não havia nenhuma pista sobre o paradeiro de Melanie. Ninguém a tinha visto. As demais pessoas que frequentaram o bar naquela noite disseram que só viram que ela foi deixada lá sozinha à noite e sumiu, sem ninguém saber o que aconteceu com ela. Ninguém se lembra de tê-la visto sair sozinha ou mesmo acompanhada por alguém desconhecido. Seu namorado Philip inicialmente foi considerado um suspeito do caso e por isso ele foi interrogado durante horas.
Porém, foi concluído que ele não tinha nada a ver com o caso. Ele cooperou 100% com a polícia em tudo e parecia realmente se sentir bem culpado com tudo o que aconteceu. Assim, mesmo quando a polícia perguntou a ele: "Você fez alguma coisa com ela?", ele falou: "Não, eu não voltei para buscá-la. Foi culpa minha, eu me sinto péssimo." Por várias vezes, ele se mostrou arrependido por não ter voltado para buscá-la, e ainda assim pediu desculpa para os pais dela, se mostrando estar realmente muito mal com tudo o que aconteceu. Infelizmente, o que ele fez depois que saiu do bar nunca foi a público, mas a polícia diz que realmente ele não tem nada a ver com o caso e que tem um álibi perfeito. Mas fica essa interrogação, porque ninguém sabe o que ele fez, para onde ele foi depois que ele teve aquele surto de ciúmes. Foram feitas buscas gigantes sobre esse caso. Mais de 3.800 pessoas foram entrevistadas. Mais de 60 policiais trabalharam nesse caso. E uma recompensa de $10.000 foi oferecida para quem tivesse qualquer dica sobre o paradeiro de Melanie. Mas ninguém apareceu. Ninguém sabia de nada. Em 2004, a família de Melanie decidiu determiná-la legalmente morta. Na Inglaterra, se a pessoa já está desaparecida há 7 anos ou mais, a família tem esse direito. E nesse caso, Melanie já estava desaparecida há 8 anos. Então, o juiz a declarou morta, dando à família o direito de fazer uma lápide e uma cerimônia em memória de Melanie. E mesmo com essa determinação do juiz, o caso não foi encerrado. As buscas e investigações continuam, pois mesmo sem esperança de encontrar a Melanie com vida, ainda o caso dela é considerado criminoso e as investigações continuam até hoje. No dia 5 de outubro de 2009, trabalhadores estavam limpando um terreno para fazer reformas em uma estrada onde encontraram sacos plásticos contendo ossos humanos e um anel de ouro. Chaves de um carro da marca Ford também foram encontradas nesse mesmo terreno. Essa estrada ficava a mais de 48 quilômetros do local onde a Melanie desapareceu. E ao ouvir falar sobre o anel de ouro, os investigadores logo se lembraram do caso de Melanie, justamente porque no dia do seu desaparecimento, ela usava um anel de ouro que pertencia à sua avó. Os pais de Melanie, assim que viram uma foto do anel encontrado, confirmaram que era sim o anel dela, mas as chaves de carro não foram reconhecidas pela família. Acredita-se que as chaves encontradas poderiam não ter nada a ver com o caso, pois poderiam ter sido de qualquer outro acidente que tenha acontecido por aquelas intermediações. Pouco tempo depois, através de análises usando os registros dentários, o corpo foi identificado como sendo sim de Melanie Hall, e a necrópsia indicou que ela faleceu devido a ferimentos na cabeça. Os policiais acreditam que a pessoa que a enterrou na mata ao lado da estrada provavelmente conhecia bem aquela área e sabia que aquele pedaço de terra não pertencia a ninguém, pois ao ter conhecimento de que o local era propriedade do Estado, então essa pessoa sabia que esse lugar não seria revirado tão cedo, porque ficava perto daquela estrada.
A pessoa sabia muito bem que aquele lugar não seria revirado ou mexido para uma construção, como realmente foi isso que aconteceu. Somente anos depois que trabalhadores foram mexer naquele local, mas para fazer uma melhoria na estrada e não para construir nada. Em outubro de 2013, veio a público a notícia de que houveram evidências sobre um carro branco que foi apreendido e um homem foi preso em 1996. Esse homem tinha 44 anos e ele teve a sua casa revistada à procura de provas de um crime que ele teria cometido. Algumas apurações foram feitas, mas em 2014 foi esclarecido que esse homem não era mais um suspeito no caso de Melody e ele teria sido preso por outro delito. Por esse motivo, o seu nome não foi revelado. Muitos outros homens foram considerados suspeitos do caso durante esses anos de investigação, e muitas pessoas começaram a se entregar, dizendo ter matado a Melody, mas todos foram liberados, pois não havia evidências para indicar que nenhum deles fosse o verdadeiro culpado. Em 2016, a polícia anunciou que havia um possível DNA nos sacos plásticos que continham os ossos de Melody. Esses sacos estavam amarrados em cordas azuis. E quando a pessoa fez os nós para fechar os sacos plásticos, ela então puxou as cordas de tal maneira que pode ter tecido epitelial da mão da pessoa nessas cordas, e o assassino pode ter deixado essas células lá sem querer. Então, as cordas foram examinadas e os exames de DNA foram feitos. Mas o problema agora é que, para concluir de quem é o material genético, esse material teria que ser comparado com alguma parte do corpo de outra pessoa. Então, não tem como saber, não tem como fazer a prova de que aquele seria o DNA do assassino, sem ter alguém com quem comparar as células encontradas na corda. A polícia chegou a fazer um apelo para que as pessoas ligassem para eles para informar se alguém se lembrava de ter visto alguma pessoa que costumava usar esse tipo de corda nos anos 90. Mas ninguém apareceu dizendo que tinha usado aquele tipo de corda ou que se lembrava de alguém conhecido que a usasse. O caso Melanie ficou muito conhecido na Inglaterra e ganhou uma grande repercussão. Apesar de toda a pressão da mídia e das pessoas sobre os policiais, nada mais foi encontrado. Eles tentaram, mas não tem ninguém que efetivamente pudesse ligar ao caso. E o caso continua aberto até hoje. Apesar que ainda bem que conseguiram encontrar o corpo dela, para que pelo menos a família pudesse ter a oportunidade de enterrar o corpo com o devido respeito que ela merecia. Infelizmente, o verdadeiro culpado nunca foi encontrado até a data da gravação deste vídeo. E é muito curioso pensar pelo fato das roupas dela não terem sido encontradas, mas somente o anel. E ficam os questionamentos. Por que o culpado deu fim nas roupas dela? Por que deixou somente ela com o anel? Será que era alguém conhecido e que sabia que se levasse o anel para tentar vender, ele poderia ser reconhecido? São muitas questões que ficaram sem respostas. E esse foi o nosso caso de hoje. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo caso.